Sejam bem-vindos ao canal Pachecos no Canadá. Eu sei que eu desapareci, mas hoje o vídeo vai ser bem interessante porque vai ser sobre como a gente conseguiu nosso PR. Já começo o vídeo pedindo desculpa pela cara, não estou chorando, mas sim, estamos, hoje é exatamente 23 de outubro de 2023. Enfim, uma mera coincidência, meu aniversário, mas nesse tempo onde está modificando entre geralmente abril, setembro e outubro, são as mudanças de estação, então a gente já começou a usar manga longa, o inverno já vai começar, a gente já está tendo temperaturas de 3 e 10 graus, entre 3 e 10, e talvez na semana que vem a gente já tenha menos 3, por exemplo, e eu tenho rinite e a minha rinite ataca. Eu acho que a maioria das pessoas que tem rinite, isso é um fato. A minha gata tem rinite, então por isso que ela tá espirrando ali atrás. A maioria das pessoas que tem rinite, elas têm a rinite atacada nessa mudança de estação, onde você tem ou as flores, ou você tem as flores brotando, ou você tem o tempo ficando bem mais seco, as folhas caindo das árvores, então isso vai me trazer essa voz de pato anasalada. Mas vamos lá para o que interessa. Vou falar um pouquinho. O processo que a gente fez, a gente começou pelo MPNP, que é o processo provincial de Manitoba. É o Manitoba Province Nomination Program. E a gente recebeu a nomeação, tem um vídeo inteiro falando sobre isso, eu tenho um vídeo explicando o passo a passo da nomeação, inclusive gastos. Mas depois que a gente recebeu a nomeação, a gente deu entrada no processo federal. E aí eu já vou deixar um alerta para vocês. Nós esquecemos de fazer a prova de inglês. Mas como assim esqueceram de fazer a prova de inglês? Na verdade foi assim, nós abrimos o perfil no processo provincial e já planejando fazer a prova de inglês para poder aplicar via Express Entry, porque é muito mais rápido o via Express Entry. Em relação aos gastos, eu acredito que eles sejam muito parecidos, à exceção de algumas coisas que são a verificação escolar, que é o ECA, né? Que é o credenciamento de todo o seu histórico escolar. Você precisa pagar para fazer o Express Entry, é obrigatório esse documento. Então você valida diploma e histórico escolar de ensino médio, se você tiver uma graduação da graduação, se você tiver uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e assim vai, você sempre vai validar o diploma e o histórico escolar. Lembre-se, seria essa a diferença, porque a prova de inglês ambos eles te exigem e exames médicos, enfim, ambos você vai ter que fazer. No nosso caso, a gente acabou abrindo o perfil da MPNP, a gente se planejou para fazer a prova de inglês, no caso, meu marido, que é o aplicante principal, e eu acabei descobrindo que uma vez que você abre o perfil do MPNP, você tem essa única chance de vincular o seu perfil do Express Entry do processo federal. Caso você não faça, não existe forma de vincular depois, que foi o nosso caso. Quando a gente recebeu a aprovação, a gente se deu conta de que não poderia ser vinculada depois. A única opção que a gente tinha era negar a carta da província de nomeação. E a gente optou por não negar, porque talvez eles fiquem, não sei, coloquem você numa blacklist, enfim, não valeria a pena. Mas vamos lá. Nosso processo de PR. A gente recebeu a nomeação da província no dia 8 de novembro de 2022. Estou dando uma colinha aqui nas minhas datas, mas eu vou colocar aqui para vocês as datas. E no dia 18 de novembro nós aplicamos para o PR. Por que essa demora, gente? Porque eu ainda precisava coletar alguns documentos. Os certificados de histórico criminal brasileiros. A gente morou na Argentina também, então a gente precisava coletar esses dois. Então não é simplesmente pegar o documento, é pegar o documento e traduzir o documento. Além de, uma coisa interessante de dizer é que existem inúmeros formulários para preencher dentro da aplicação, então isso toma tempo. Eu estudo, o meu marido trabalha, então a gente preferiu, eu acabei aplicando, enfim, para tudo, mas eu optei por fazer com calma, revisando inúmeras vezes, para não ter um problema lá na frente de o oficial falar, olha, tá errado aqui a aplicação, vou negar, ou vai ter que preencher de novo. Em dia 18 de novembro de 2022, nós aplicamos pro PR.
via Non-Express Entry, que é o antigo Paper-Based, mas hoje é online. Tem um custo para aplicação, e esse custo para aplicação já não é mais familiar, é individual. Então, nós tivemos um custo de 1.365, confirmo os valores aqui, por indivíduo, e crianças são mais barato. Então, a gente, na nossa família, a gente pagou ao redor de $3.000. Então você precisa ter um cartão de crédito que passe esse valor. Isso é importante dizer porque eu sei que muitos são recém-chegados e o banco não libera o cartão de crédito com esse limite assim, porque sim. Então eu acho importante mencionar. Bom, nosso próximo passo aconteceu, nossa próxima atualização ocorreu no dia 23 de fevereiro, já do ano seguinte, aonde a gente recebeu o Acknowledge of Receipt. Basicamente significa que algum oficial abriu a sua aplicação. Não significa que ele vai caminhar com ela, porque muitos oficiais, eles abrem a aplicação e você recebe esse e-mail que ele abriu. Isso é um número que você pode pedir o tracking. Então é basicamente assim, você aplicou, você fica sem resposta alguma, e quando eles te dão a AOR, é o número da sua aplicação. Agora você tem um número, a sua aplicação não está perdida lá no limbo com 50 milhões de aplicações. Porém, existem oficiais que começam a processar, a verificar, fazer um monte de coisa com a sua aplicação e só te enviam esse número talvez 3 meses antes de você receber o PR. No nosso caso, ele abriu a nossa aplicação, enviou o número pra gente e depois ele começou a processar. Então, depende. E depende é uma coisa que eu vou falar muito pra vocês, porque tudo depende. Tudo depende. Depende do oficial, depende do tempo que ele trabalha, depende da sua aplicação individual mesmo. Cada um tem um histórico, um background diferente, empregos diferentes, então depende. Como próximo passo, nós tivemos uma atualização no dia 19 de abril, onde a gente recebeu o Invitation Pre-Arrival. É um documento para se você estiver fora do Canadá, é o que te permite ingressar no Canadá. Porque uma vez que você recebe a aprovação do PR, você precisa confirmar o seu endereço dentro do Canadá. Isso é importante dizer. Entre 23 de fevereiro e 19 de abril, nós tivemos 2 solicitações. A primeira foi uma correção entre os gaps, então o oficial ele informa que se você não estava trabalhando, não estava estudando, você precisa sempre preencher esses vazios, você não pode deixar em branco. Então, por exemplo, eu fiquei 2 meses de licença maternidade, é que a licença maternidade não conta, mas, por exemplo, eu tive meu filho, larguei meu emprego e, não sei, fiquei estudando por conta própria até achar um outro emprego, ou eu fui demitido e aí eu fiquei estudando, ou fiquei buscando emprego, fiquei 1 mês sem emprego. Esse 1 mês, esse período, ele não pode ficar em branco. Então você pode colocar, eu tava fazendo uns cursos na internet para buscar um novo emprego, eu tirei um tempo para minha família, eu parei de trabalhar porque eu fui fazer um intercâmbio, eu tava estudando inglês online e aí por isso eu não trabalhava. Você não pode deixar em branco. E eu acabei deixando... na verdade, foi um erro de datas mesmo, porque eu não deixei em branco. Eu acabei trocando as datas de... Enfim, foi um detalhe, mas eles enviam para correção. Então, eu corrigi isso. E uma segunda coisa é que o meu documento de certificado de antecedentes criminais, ele meio que venceu porque o vencimento era muito curto, né? Lembrando que eu apliquei em novembro, então era dezembro, janeiro e fevereiro. São 3 meses que o documento cobre, são 90 dias. E o documento venceu, eu tive que solicitar um documento novo. Eles também pediram, isso me tomou tempo e dinheiro, já que você precisa emitir o documento, traduzir o documento e reenviar o documento. Enfim, mas se preparem para esse tipo de gasto inesperado e, óbvio, uma perda de tempo também inesperada. No dia 19 de abril, como eu falei, a gente recebeu o Pre-Arrival e no dia 23 de maio nós recebemos a solicitação dos nossos exames médicos. E aí eu vou falar um pouquinho. Nós viemos da Argentina e quem vem da Argentina não precisa fazer exame médico para ingressar no Canadá. Eu sei que quem vem do Brasil precisa. Se o seu exame médico tiver a validade dele, se eu não me equivoco, é de 12 meses, uma vez que você fez o exame. Você conseguiu fazer todo esse processo e ainda não venceu os 12 meses, lindo, porque o próprio sistema, né, o próprio oficial, ele te solicita o exame e ele já te isenta do exame.
talvez um dia, enfim, 48 horas depois vai aparecer no sistema. Você nem se preocupe em fazer. Se o seu estiver válido, só espere eles te darem a isenção, do tipo, olha, você não precisa fazer. Nós detectamos no sistema que você possui um exame médico aqui feito. No nosso caso, nós não tínhamos exame médico, como mencionei, na Argentina não é necessário fazer exame médico para ingressar ao Canadá, então nós tivemos que fazer. No dia 24 de maio, um dia depois, sim, eu consegui um appointment para fazer o exame médico. Existem várias clínicas aqui, mas façam nas clínicas que estão no site, eles te mandam um documento, você vai ver uma lista de clínica, então faz naquelas clínicas com aqueles médicos. Eu consegui fazer o exame médico para toda a família. Basicamente, meu filho, ele tem 4 anos, né? Mas, se eu não me engano, menores de 12 só fazem a entrevista com o médico. Custa $200 e são 10 minutos, assim, pra criança, então é tudo não, fuma, não bebe, não, enfim, é tudo não. Para os adultos custa também $200. Eu notei que algumas clínicas, elas têm um abatimento, tem um descontinho pra criança, então adultos custariam 200 e crianças 180. Mas a gente agendou tudo na mesma clínica, a gente queria que fosse o mais rápido possível. Nessa clínica custa $200 para cada um, enfim, independente se for criança ou adulto. Porém, adultos também precisam fazer exame médico e raio-x do tórax. O nosso exame médico o exame de sangue, perdão, saiu no valor de $65 e o raio-x $60 por pessoa. Então, tanto eu quanto meu marido, nós fizemos $200 de consulta, 65 exame de sangue e 60 o raio-x. Apenas o meu filho só fez a consulta de $200. Dia 24 de maio nós fizemos o exame médico, nós não enviamos o exame, a própria clínica ela envia pelo sistema deles o exame para a imigração, então a gente só fica com os papéis comprovantes que a gente fez. Lembrando que nós já temos o Manitoba Health Card, que é o sistema público da província, e não cobre, não tem essa cobertura para exames de imigração, você tem que pagar do seu bolso, então esteja preparado para pagar do seu bolso, em dinheiro, certamente, enfim, dinheiro, cartão de débito. No dia 29 de maio, poucos dias depois, eles aprovaram o exame médico, né, eles colocam lá, exame médico aprovado. Eles basicamente esperam o resultado do exame de sangue para saber se você tem algum tipo de doença, enfim, eles aprovaram, e no dia 24 de julho, a gente recebeu um e-mail dizendo: precisamos da confirmação das informações para que vocês tenham acesso ao portal. Portal esse que a gente aplicou lá no início, bem no início, no processo do PR. E a gente envia por e-mail também, que é basicamente o nome, o endereço que você reside, eles pedem a altura, cor de olho, o endereço para você confirmar que você está no Canadá, enfim, tudo. E uma vez que eles confirmem, eles vão te enviar o acesso a esse portal onde você vai fazer o upload das fotos, confirmar o endereço novamente. Uma vez que eles aprovem, você tem o EcoPR, que é um documento. Como eu falei, dia 24 de julho a gente recebeu o e-mail para confirmação, a gente respondeu o e-mail, né? E a gente ficou no aguardo do EcoPR e do envio das fotos, né? Nesse momento a gente já sacou que a gente tinha residência, porque no site do Tracker, onde você pode fazer acompanhar a sua aplicação, existe o site da imigração, né, que você aplica e tal, você consegue ver os updates, mas tem um tracker que você consegue ver um pouco mais detalhado. Esse site, ele já tinha embaixo dizendo assim, CoPR, que é confirmação de residência permanente, que é CO, Confirmation, PR, Permanent Residence. E nesse site tinha um número, então a gente tinha, assim, muita certeza, mas a gente sempre fica com o pé atrás, principalmente quando se trata de imigração. Daí, gente, do dia 24 de julho até o 14 de agosto, sim, eles abriram um e-mail, é meio arcaico, né? Você envia um e-mail do padrão que eles pedem, eles abriram o e-mail e deram acesso ao portal. Eles abrem, na verdade você nunca perde o acesso a esse portal, mas eles criam uma nova aba para você ver o seu residência permanente. Já fica tipo, você tem a aba de aplicação para residência permanente, e vai ficar uma aba ainda que é a solicitação de cartão, que você não vai solicitar, porque o primeiro cartão do PR ele é automático. Você vai solicitar se você perdeu, se o cartão está para vencer e você precisa solicitar um novo, então não perca acesso a esse portal. A gente recebeu acesso e enviamos as fotos o próprio portal aprova, e aí é uma coisa assim, a gente enviou as fotos, o portal aprovou as fotos, sim, ele aprovou as fotos, e no dia 15 de agosto, um dia depois, assim que não vem nenhum funcionário verificar, basicamente é o sistema mesmo que libera, eles liberaram o EcoPR, que é
Electronic Confirmation of Resident Permanent, que significa o quê? Com esse documento, você é capaz de trocar o seu SIM number, você é capaz de atualizar o seu Manitoba Health Card, você também é capaz de trocar a sua carteira de motorista no MPI, porém você não é capaz de deixar o país. Inclusive ele diz, esse documento não é válido para viagem. Significa que, né, existe umas entrelinhas que é importante mencionar. Você não pode voltar ao Canadá utilizando esse documento e transportes públicos, avião, ônibus, trem. Porém, se você quiser cruzar a fronteira de volta no seu carro, sim, é possível. Ah, mas é meio... tá no documento, mas a gente preferiu não fazer. Simplesmente porque a gente não quer arriscar. A gente não quer arriscar com o oficial. Eu sei que tá nas entrelinhas do documento, mas a gente preferiu não arriscar. Mas se você precisar retornar ao Canadá, você pode assim fazer. Ou você pode solicitar um documento de viagem, que é para a pessoa que está esperando o cartão do PR. E aí você consegue retornar. Esse documento ele demora um tempo, então talvez se você estiver fora do Canadá, vai demorar um tempo de processamento desse documento, onde você precisa permanecer. O que eu acho assim, talvez você vá para o Brasil e fique na casa de familiares, parentes. Eu acho que é um gasto ainda mínimo, porque você não vai gastar tanto. Mas é mais complicado se você for... gente, não sei, você foi de férias e aí tá na Austrália e tá esperando esse documento para retornar. Cada dia que você espera o documento, você precisa pagar uma nova diária de hotel, comida, enfim. Então a gente optou por não sair para não ter esse problema na volta. A gente preferiu, vamos parar de sair para realmente não evitar qualquer tipo de problema. Como eu falei, hoje, dia 23 de outubro, a gente recebeu nossa aprovação no dia 15 de agosto. Fazem 2 dias que nós recebemos que uma das fotos não foi aprovada no portal e eu tive que fazer o upload de uma outra foto. Significa que entre agosto e outubro, eles demoraram todo esse tempo para verificar, então o portal aprovou, só que o agente de imigração não aprovou a foto, porque disse que a qualidade não estava muito boa, sendo que o portal tinha aprovado. E aí eu tirei uma outra foto, fiz o upload e eu espero que agora seja aprovado. Até então nós não recebemos o nosso cartão do PR. Sim, entre 15 de agosto e 23 de outubro ainda estamos sem nosso cartão do PR. Eu acho que a previsão da entrega do cartão, pelo que eles estão falando no site, são de 75 dias, mas já passaram. Então eu não sei. Enfim, é um tempo aproximado que eles sempre dão. Tem gente que tá esperando há 4, 5 meses. Tem gente que recebe com 6 meses e tem gente que recebe com 2. Então, depende. Mas é apenas o cartão que nos falta. Para todas as outras coisas, se vocês precisarem de financiamento, por exemplo, compra de casa, não se preocupem. O seu status no país já foi alterado para residente permanente. Uma outra coisa também que é importante lembrar, se você está estudando no college, você também já envia esse documento, esse PDF. Aliás, salve o PDF, assine e salve uma cópia assinada também, porque chega um momento que parece que o portal bloqueia seu acesso a esse PDF. Então, salve esse PDF, por favor. Ele vai ser válido, enfim, eles até falam, salve para um futuro. Talvez eles te peçam novamente esse documento, enfim. Mas salve esse PDF. Ele serve para a sua faculdade, você pode enviar e você reduz a sua mensalidade, né? A sua tuition, o seu term. Você começa a pagar como estudante doméstico. Falado tudo isso, eu acho que é isso. A gente, enfim, a gente demorou um pouquinho, eu acabei demorando um pouquinho para postar o vídeo de agosto até outubro. Eu tava esperando receber o cartão, mas como o cartão ainda tá nessa embromação, eu acabei decidindo fazer o vídeo. Uma outra coisa também, assim que eu receber o cartão, eu vou colocar lá no Instagram. O Instagram é Pachecos no Canadá. Eu sei que muita gente daqui nem sabia que eu ainda já tava com PR, mas lá eu já tinha informado quando a gente recebeu o PR, enfim, coloquei a linha do tempo e tudo direitinho. E é isso, gente. Eu acho que o vídeo já ficou super extra, super big longo. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, eu tento ajudar no máximo que eu conseguir. E é isso. Fui.